Você sabe a diferença entre o paradoxo de Epicuro e a verdade sobre Deus? Uma das perguntas mais repetidas contra a fé cristã é esta: se Deus é bom e todo-poderoso, por que existe o mal? Essa pergunta costuma aparecer na forma do chamado paradoxo de Epicuro, um argumento antigo, mas muito popular hoje. Para muitos, ele parece definitivo. Para outros, ele gera dúvida, angústia e até afastamento da fé. Mas aqui está o ponto central deste vídeo. O paradoxo de Epicuro não refuta o Deus da Bíblia. Ele ataca um Deus construído pela filosofia humana, não o Deus revelado nas Escrituras. Mas o que é o paradoxo de Epicuro? O argumento diz basicamente o seguinte: se Deus quer impedir o mal, mas não pode, então não é todo-poderoso. Se pode, mas não quer, então não é bom. Se pode e quer, por que o mal continua existindo? À primeira vista, isso parece lógico, mas todo argumento depende das premissas que adota. E o erro aqui está justamente na premissa principal, a ideia de que um Deus bom deveria eliminar todo o sofrimento imediatamente. A Bíblia nunca fez essa promessa. 1. O Deus do paradoxo não é o Deus da Bíblia. O Deus apresentado nesse paradoxo é quase um administrador de conforto humano, alguém cuja principal função seria impedir dor, perda e frustração. Mas o Deus da Bíblia é apresentado de forma muito mais profunda. A Escritura revela um Deus que é santo, justo, soberano e redentor. O bem supremo, segundo a Bíblia, não é a ausência imediata de sofrimento, mas a glória de Deus e a redenção final da criação. Quando julgamos Deus por não impedir toda a dor agora, estamos exigindo que Ele se conforme às nossas expectativas e não reconhecendo quem Ele é de fato. Segundo, Deus vê a dor dos seus. Aqui é importante afirmar algo com clareza bíblica. O sofrimento do povo de Deus não é invisível para Ele. O Salmo declara: o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Isso significa que nenhuma lágrima passa despercebida. Nenhuma perda é banal. Quando um dos seus sofre, quando um dos seus morre, o céu não trata isso como estatística. Deus vê com pesar, com valor, com cuidado. A Bíblia nunca diz que Deus é indiferente à dor. Ela diz exatamente o contrário. 3. Deus é soberano, mas não é cruel. A Escritura sustenta 3 verdades ao mesmo tempo. Primeiro, Deus é soberano, nada escapa ao seu controle. Segundo, Deus não é autor do pecado, ele não pratica injustiça. Terceiro, Deus pode usar até mesmo o mal para fins bons e santos. Um exemplo clássico é José, que diz aos irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. O mesmo evento pode ter uma intenção humana pecaminosa e, ao mesmo tempo, um propósito divino redentor. Isso não é frieza, é governo soberano aliado à sabedoria perfeita. 4. A cruz, a resposta definitiva. Se existe um ponto onde o paradoxo de Epicuro desmorona, esse ponto é a cruz de Cristo. Na cruz vemos o pior mal da história, a morte do Filho de Deus, cometido por homens injustos, e ainda assim dentro do plano soberano de Deus. E aqui está algo essencial. Deus não respondeu ao sofrimento ficando distante. Ele respondeu entrando nele. O Novo Testamento nos lembra disso com clareza. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Isso muda tudo. O Deus cristão não apenas governa, ele se compadece. Não apenas observa, ele conhece a dor por dentro. Diante disso, a pergunta bíblica não é simplesmente: por que Deus permite o mal? A pergunta mais honesta é: por que Deus ainda tolera pecadores? A Bíblia afirma que o salário do pecado é a morte. Se Deus aplicasse justiça imediata e absoluta, o mundo não precisaria de explicações filosóficas, precisaria de julgamento. O fato de ainda existirmos revela paciência, não ausência de bondade. 5. Sofrimento agora, redenção depois. Deus nunca prometeu um mundo sem dor agora.
Ele prometeu um mundo restaurado no final. A fé cristã não nega o sofrimento, mas o enquadra dentro da redenção. O mal tem prazo de validade. A morte não terá a palavra final. Aquele que se compadece hoje é o mesmo que um dia enxugará toda lágrima. Conclusão. O paradoxo de Epicuro parece forte apenas quando Deus é redefinido segundo expectativas humanas. O Deus bíblico vê a dor dos seus, valoriza a vida dos seus fiéis, entrou no sofrimento por meio de Cristo e promete redenção completa. Ele não ignora a dor, ele a transforma. A pergunta final não é se Deus é bom apesar do sofrimento. A pergunta é se existe esperança sem ele. E a resposta bíblica é clara: não existe. Obrigado pela sua atenção. No próximo vídeo, vamos falar sobre a diferença entre os concílios de Niceia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia para a Cristologia. Te vejo lá. Um abraço.